Hoje, terceiro domingo do mês, o nosso tema é o Livro Espírita. E o livro que nós iremos tratar hoje é o Espiritismo em sua expressão mais simples. E quem vai tratar deste tema para nós é o nosso irmão Paulo Travares, do Grupo de Estudos Espíritas Bezerra de Menezes. Para o nosso irmão Paulo, as nossas melhores vibrações de amor. Eu agradeço muito as palavras da querida irmã. Agradeço em nome da minha casa espírita, lá na Vargem Pequena, o acolhimento que a casa me dá e a presença de todos vocês. É um motivo de grande satisfação. Na verdade, minha primeira profissão foi de professor. E o professor gosta de ver a sala cheia, os ouvintes atentos, gosta também de questionamentos. Só que aqui nós temos uma outra disciplina e hoje não tem a parte dos questionamentos. O tema, a conversa, a palestra é sobre uma obra extra de Kardec, um resumo sobre o Espiritismo, cujo título é O Espiritismo na sua expressão mais simples. E como é uma coisa bastante reduzida, incluiu aqui outros temas. Então, vejam que a tarefa não vai ser tão difícil assim. Não é isso tudo, não. É bem menos. Não se espantem. Preparei um resumo, um roteiro, mas vou ter que fugir um pouquinho a esse roteiro. Porque foi exibido aqui um vídeo do nosso querido Raul Teixeira, e ele me fala numa trilogia provocado pela Yasmin Madeira, minha vizinha lá do Terreirão, o centro dela é ali perto de mim, sobre, portanto, a trilogia Amor, ou, se preferirem o verbo, amar. Então, 3 dimensões. Uma palavrinha, 3 dimensões. Amar a Deus, ou amor a Deus. Amar a si. Amor a si próprio. E amar o semelhante, amar o outro. Na verdade, no plural. Os outros. Porque a lei de amor não estabelece limites, não é seletivo. Eu devo amar a todos. Vamos ver até onde isso é possível. São 3 dimensões diferentes. Como é que eu amo a Deus? Reconhecendo a minha inteira subordinação a Ele, como meu Criador e Criador de todas as coisas. E, para mostrar essa minha subordinação, o que eu devo fazer? Como é que eu vou expressar o meu amor? É mandar beijinho para Deus? É dar bom dia, boa tarde, boa noite? O Raul falou ali, mas ele não tem uma expressão, não tem uma fisionomia. Eu não sei. Eu tenho uma ideia bastante vaga sobre Deus. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Não fica difícil amar a Deus sob essa conceituação?
Mas existe um caminho, sim. Existe a forma de amar o Criador. Eu amo o Criador obedecendo às suas normas, obedecendo ao seu regulamento, obedecendo às suas regras, obedecendo às suas leis. E essas leis nos ensinam a nos amar. Como é que eu vou me amar e demonstrar isso a Deus? Ora, entre as leis morais de Deus, que estão registradas ali no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua terceira parte, existe uma que alguns colocam como a primordial, que é chamada a lei da conservação, ou lei de conservação. Isso varia porque o original é em francês e não temos só um tradutor, nós temos mais de um tradutor. E um traduz de uma maneira, outro traduz de outra. Não muda a essência, não muda o significado. Então, essa lei de conservação, que diz respeito indiretamente à conservação da espécie, no caso, a espécie humana, portanto, é uma responsabilidade de cada um de nós, como partícipes da grande obra divina. Significa, em última análise, conservar a minha vida, cuidar da minha saúde, cuidar da minha integridade física. Quem não quiser, muito bem, porque nós temos livre-arbítrio, nós escolhemos o nosso caminho, nós podemos caminhar segundo a rota traçada por Jesus ou não. Nós escolhemos, só não escolhemos a consequência. Nós somos vinculados à consequência, ou preferivelmente no plural, as consequências de nossas escolhas. Se eu escolho fazer o bem, se eu pratico um ato de bondade, existe um tipo de consequência. Se eu, porém, dou um chute no gato, se eu espanco minha esposa, se eu espanco meu filho, se eu xingo o motorista do ônibus, isso aí evidentemente vai me trazer outras consequências. E essa lei de conservação, tem exemplos muito importantes que a gente desconhece. Nós vamos ver, nós já ouvimos falar sempre aqui, em todas as casas, que o Espiritismo é a terceira revelação divina. O que é revelação divina? É uma apresentação das leis de Deus, nas diversas fases da humanidade, da forma como a humanidade está preparada para receber. Só podemos revelar verdades que o ser humano possa compreender, possa interiorizar, meditar, para depois praticar. De nada vale eu estudar, eu ler, eu saber na ponta da língua, se não praticar. Então
Então, quando nós falamos nessas 3 dimensões do amor, eu preciso conhecer, mas acima de tudo eu preciso praticar. Nós lemos, vamos voltar um pouquinho. Por que essa terceira revelação, o Espiritismo, segundo a promessa de Jesus, fica conosco para sempre? Por quê? Porque essa terceira revelação não foi trazida por uma pessoa exclusivamente. A primeira revelação foi trazida por Moisés e apropriada para a humanidade de então, aquela que estava em condições de aceitar o Deus único, e preparada então para assimilar. Só podia assimilar até ali. Tinha um tipo de vida, tinha seus objetivos. Depois veio o próprio Jesus, o grande intermediário de Deus, especificamente. Disse também aqui o nosso amigo Raul Teixeira. Para os mundos habitados, para o sistema, ele até mencionou o nosso sistema solar. E realmente, isso está dito por Emmanuel, aqui no livro A Caminho da Luz. Mas como ele já disse, eu não vou me aprofundar. Mas vai ficar conosco para sempre, porque foi feita a leitura aqui de um item do Evangelho segundo o Espiritismo a respeito da associação, do vínculo inseparável entre a ciência e a fé raciocinada, o Espiritismo. O Espiritismo não foi trazido, nem foi entregue a um homem para divulgar. Essa revelação foi trazida pelos espíritos. Quais espíritos? Quais? Uma quantidade seleta. Deus tem os seus auxiliares diretos. Para o trabalho de direção dos mundos, o que ele fez? Ele selecionou entre os espíritos puros aqueles que estavam em condição de assumir o encargo. E entre eles, entre esses espíritos puros, chamados espíritos santificados, os bem-aventurados, os seres angelicais, ele escolheu Jesus. Então, uma comunidade encarregada da direção dos mundos. Por isso que a gente diz, e ele disse aqui também, e não é governador só desse planeta, não. Ele é governador de muitos outros planetas. Não são todos da mesma categoria como a Terra, não. Existem os de categoria inferior e os de categoria superior. Já perceberam, portanto, que nenhum trabalho se faz sozinho. Próprio Deus recorre a espíritos, os seres inteligentes da criação, mas não aqueles recém-criados. Ele recorre aos mais adiantados de todos, como seus auxiliares, para executarem as tarefas mais elevadas. Porque eu não posso entregar tarefa mais elevada a uma criança.
a um espírito recém-criado, que está na infantilidade espiritual. Então, é uma escolha muito criteriosa. Da mesma forma, Jesus escolheu, Jesus se fez acompanhar desde a criação do planeta Terra, desde a separação da massa que daria origem ao nosso Sol, desde aquela conhecida, chamada pela ciência de explosão, de Big Bang. Isso tem um fundo científico realmente. Esses espíritos escolhidos por Jesus estão com ele desde aquela época. Desde aquela época. São espíritos, portanto, que têm uma função muito especial. São os auxiliares diretos de Jesus. E que são conhecidos, e muita gente talvez não saiba, como Espíritos Santos. Nós ouvimos falar em Espírito Santo. Um erro de tradução lamentável. E um erro que passou a ser muito repetido. Mas essa expressão, originariamente, comprovadamente, era usada no plural. Os Espíritos Santos são esses aí. Os auxiliares de Jesus. E eles foram encarregados de nos trazer a doutrina dos Espíritos, o Espiritismo, que, conforme está na promessa de Jesus, está muito mais bem exposta por João, Evangelho de João, ficará conosco para sempre. Pronto, olha aí, a gente escuta. Mas espiritismo é trabalhoso. O espiritismo anda para e passe com a ciência. Vocês talvez se lembrem de que Allan Kardec distinguia espíritos encarnados de espíritos desencarnados, chamando os desencarnados de espíritos e os encarnados de homens. Ninguém mais usa isso. Ninguém mais usa essas expressões. É espírito desencarnado, espírito encarnado. Ou simplesmente desencarnado e encarnado. À medida, portanto, que a humanidade vai se desenvolvendo, vai evoluindo, lei da evolução, que diz, com o passar do tempo, tudo, até o grão de areia, tudo se modifica. Nós então, já fui um rapagão bonitão, agora eu sou isso que vocês estão vendo aqui. Já olharam para o homem da caverna? Eu já fui um, então não posso me queixar. Feio era naquele tempo. Hoje até que eu sou ajeitadinho, comparado com eles, né? Muito cabeludo, cabeção, braço lá compridão, curvado. Então, existe essa lei, a lei da evolução. Então nós estamos em permanente modificação. Você, como é seu nome? Antônio. Antônio, você é casado ainda? Não. Nunca foi? 3.
novidade, tchê. Gostou tanto, ó, né? Gostou tanto. Mas tudo bem. Vem. Então você virou um sábio. Você virou um sábio. Virou um sábio. Então, Antônio, que o português dirá Antônio. Antônio, você notou que a sua primeira esposa foi ficando mais velha? Notou? Foi no gerúndio. Ficou só assuntando. Nossa senhora, casei com um brotinho, agora tem que aguentar essa velha, meu Deus do céu. Mas você não se dava conta de que também estava envelhecendo, talvez. Às vezes, a gente não vê o óbvio. Puxa, toda semana meus filhos dizem para mim: pai, você está sempre a mesma coisa. Está brincando, né? Pai, você está sempre a mesma coisa, você não muda. A outra pessoa que não me vê há 2 meses disse: como você está mudado. Então muda sim. Às vezes a gente não se dá conta, mas muda. Muda. E outra coisa, nós evoluímos em moralidade e inteligência. À medida que o tempo passa, já notaram que o conforto aumenta? Já notaram? Pegaram aqui, ó, um aparelhozinho, apertaram para ali, fizeram um foco aqui, veio aqui no notebook, e apareceu ali uma entrevista de Yasmin Madeira ao Teixeira. Quando eu nasci tinha isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não espalhem. Quando eu nasci não existia pré-natal nem pós-natal. E nem existia uma especialidade médica chamada obstetrícia. Os partos eram feitos em casa, por pessoas experientes, as chamadas parteiras. Eu e todos os amigos que nasceram naquela época, especificamente no mesmo ano, então, todos nós fomos aparados, né? Nós fomos aparados por uma profissional desse tipo. Hoje, ninguém faz parto em casa. Não programadamente. Pode até acontecer, até na rua. Mas não é a regra, não é o normal. O que era excepcional naquele tempo, hoje é regra. E o que era regra, hoje é excepcional. Então, já vamos entender por que o Espiritismo ficará conosco para sempre. Porque ele vai sendo renovado. Mas vamos usar uma palavra melhor do que renovado. Atualizado. Em função de quê? Da nossa evolução. Evolução. Então, tem um aparelhinho aqui, que está desligado, e todo mundo tem o seu, não fica sem ele. Ninguém fica mais sem ele. Chamado smartphone. A gente carrega a vida ali. Tem carteira de motorista, carteira de identidade. Eu tenho alguns slides para numa emergência, se for preciso, eu usar até numa palestra. Eu tenho os vídeos do meu netinho. Quem não tem? Quem não tem?
Então a gente leva para cima e para baixo. Hoje nós temos aparelhos de ar-condicionado, temos até ventiladores. A gente não está sentindo aquele calorão que está lá fora. Então, tudo muda. A ciência está a nosso serviço. E à medida que surgem os novos instrumentos, eu tenho que aprender a manuseá-los. Já pensou? O que adianta aqui o Data Show se ninguém soubesse operar? Se ele não soubesse operar, ia ficar sem saber. E agora, o que é que eu faço? Não pode. Então, existe a evolução científica e existe a evolução da doutrina espírita. Esta é uma obra escrita por um dos atualizadores. Todo mundo conhece. Emmanuel. André Luiz. Então, nós vamos nos atualizando. Aí nós já aprendemos. Puxa vida, colônia espiritual. Kardec falava em colônia espiritual, cidade espiritual. Ele falava em pousos, em lugares em que o espírito fica, vive, estaciona. Um pouso. André Luiz veio. O nome disso aí, gente? Como é o nome que ele deu? Colônia espiritual. E falou logo de uma. Nosso Lar. Quase todos nós já lemos o livro Nosso Lar. A maioria de nós já assistiu ao filme. Às vezes, mais de uma vez. Então, a gente tem uma noção. Pelo menos dessa colônia a gente tem uma noção. Então, ele atualizou. Ele deu para nós as características dessa colônia. Quem é que vai para lá? Ele mesmo, porque ele parte da sua própria experiência. Ele conta a vida dele depois da morte. Então, ele vem confirmar o que a doutrina espírita diz. Existe vida antes e depois da vida. Existe vida antes da vida corporal e depois da vida corporal. E relata a sua vida depois da morte do corpo material, do corpo físico. E antes de chegar a nosso lar, o que aconteceu com ele? Então ele ficou um pouquinho lá no umbral, né? 8 anos. Ficou um pouquinho lá. 8 anos no umbral. E ele se julgava uma pessoa boa, um médico sanitarista, uma pessoa importante. Mas, de que ele era? Ele era acusado lá e ficava possesso, não aceitava, não engolia. Suicida! 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 Cabra, não sou suicida, não sou suicida. Sou suicida, não sou suicida. Quando ele chega lá na colônia, ele é alertado. Você é suicida sim, meu filho. Você não deu um tiro na cabeça. Você não se jogou na frente do trem. Mas você não cumpriu a lei de conservação. Você não cuidou do seu corpinho.
ninho, o abrigo do Espírito, o seu abrigo. Você não cuidou, meu filho. Logo, se você encurtou o tempo que lhe era destinado, você violou a lei. Você desatendeu a lei de conservação. E é o próprio André Luiz que relata também que, estando visitando um dos departamentos do Instituto de Preparação, no Instituto de Projeto de Planejamento das Reencarnações, ele está lá recebendo a orientação, vendo como é que funciona, como é que aparecem lá naqueles aparelhos os órgãos do futuro corpo do reencarnante, e vai se informando, pergunta dali, pergunta daqui, e recebem lá a visita de um reencarnante próximo, Silvério. Silvério quis saber como é que estava o corpo dele. Amanhã você já pode passar por aqui e ver o seu projeto concluído. E alguém comentou: achamos ótima a decisão acatada de voltar ao planeta com um defeito na perna. Vai te ajudar a ser humilde. Quer dizer, você pega logo aquele ponto crucial, onde é que está a origem de todas as minhas falhas. Na maioria das vezes é isso mesmo, né? Vaidade, orgulho, falta de humildade. Pá, tacou logo o ponto. Eu quero ver se você não vai poder cumprir direitinho lá a sua tarefa. E todo mundo, claro, todo mundo é força de expressão, né? Todos os demais espíritos desejando sorte a Silvério, que está prestes a voltar ao planeta Terra. Boa sorte, que tudo corra bem, que você consiga. E alguém diz assim para ele: não volte antes dos 70. E André Luiz ouvindo, ó, ligadão. Eu voltei antes do tempo que me foi estabelecido. Esse aqui vai ter uma estimativa de 70 anos. Estão desejando que ele não volte antes. Quer dizer, obedeça a lei de conservação. E diz mais alguma coisa para ele. Espero, irmão, que você retorne como completista. E André Luiz sabia lá o que era ser isso, completista. Ele perguntou: o que é isso? Isso é uma coisa rara. Completista é o nome que aqui na colônia se dá ao espírito que, uma vez encarnado, cumpre todo o seu programa reencarnatório. Complete.
muitos conseguem? Não. São tão poucos os que conseguem que nós instituímos aqui um prêmio, uma cerimônia. O indivíduo que completa, ele é recebido com festa e recebe oficialmente o título de completista. Aí vai falando sobre os percentuais, quantos não conseguem, 70%, às vezes mais. Vejam, lei de conservação. Falei sobre amar a mim mesmo. Eu não sou essa coisa que está se acabando, não. Eu sou algo muito mais importante. Eu sou um espírito imortal. Ainda vou estar por aqui e em outros planetas durante vários séculos, ou em algum momento de vários séculos futuros. Terceiro, amar ao próximo. Deus nos mantém em comunidades. Nós formamos, a humanidade forma planetas. Mas vamos nos fixar o nosso planeta, aqui, a pequenina Terra. Aí a gente vai ver a divisão, só olhar, né, o globo terrestre, fazer aquele exercício que a gente fazia na escola primária. Aí vê a divisão, os continentes, os países que formam cada continente. Aí a gente fica curioso, quer saber da população. É o elemento mais importante para Deus. A população, o povo, os espíritos que Ele criou, os seres inteligentes do universo que estão encarnados. Porque a gente só vê isso, a gente esquece, quando a gente fala na humanidade do planeta Terra, a gente esquece que 1/3 está aqui encarnado, 2/3 estão fora. 2/3 de nós estão desencarnados. A gente só pensa nesse terço aqui. A gente esquece que agora a gente está aqui, amanhã não está. Está na erraticidade. Estará numa das colônias espirituais. Então nós não vivemos como eremitas. Não vivemos e não devemos procurar fazer isso. Estamos fugindo de uma lei, que é a lei da pode dizer que vocês vão acertar, porque tem vários nomes. Lei da solidariedade, lei da fraternidade. O que Deus espera de nós? Convivência, fraternidade. Em última palavra, eu gosto muito dessa expressão, né? Em última palavra, o que Ele quer de nós? O que é a caridade? A caridade é o que tem mais ajudar o que tem menos. A caridade, a verdadeira caridade, é o que está mais adiantado estender a mão para o menos adiantado. A gente não faz isso lá na sala de aula. Até a professora primária já nos ensinou isso. Paulinho, dá uma ajuda para o seu amigo Zezinho, que ele está meio atrasado.
não está conseguindo entender. Talvez você, com ele lá, a linguagem de vocês, seja mais fácil. Então, ajuda teu irmão. Então, essa é uma função importante do ser humano. Por isso que nós vivemos em grupos, vivemos em sociedade. Não é para outra coisa. Não é para olhar de cara feia. Não é para dizer, meu santo não bate com o santo dela. Sim, tudo bem. Vamos dar um jeito nisso. Vamos dar um jeito nisso. Ora bolas. Para que nós somos colocados diante das provas? Para resolver. Para superar. Para melhorar. Passar. A prova. A gente volta para a escola. A prova já diz tudo. A prova é um teste. Lá na escola, é um teste aplicado para cada um provar que aprendeu e o quanto aprendeu. Essa é a prova. E aqui, nós estamos diante de muitas provas no dia a dia. A vida, como ser encarnado, é uma prova e tanto. Meu camarada, não é mole não. Viver, se é para viver na extrema pobreza ou na riqueza, aí é que a coisa se complica mais ainda. Não somos uma Joana de Ângeles que passou, né? Passou com louvor pelas duas provas, né? Da miséria e da riqueza. A mesma Joana, era Joana de Cusa. Ela passou por essas provas como Joana de Cusa. Hoje está aí, nos auxiliando, atualizando os ensinos, nos ensinando como vencer os problemas psicológicos. São coisas que não se imaginava antigamente. Os ensaios sobre isso antigamente eram tão difíceis que ninguém era capaz de entender. Então, não tinha efeito prático. Então é isso. Viram 3 dimensões diferentes. Amar a Deus, amar a mim mesmo, amar ao próximo. Está tudo posto aí. Quem não quiser fazer, não faça. Tudo bem. Volta para fazer. Não faz, volta, fica voltando só por conta de uma falha. E o outro vai embora. Vai caminhando em direção à sua purificação espiritual. Por isso que uns ficam para trás. Na própria escola, nossas escolas, se bem que teve uma época aí que era proibido reprovar, né? Tinha que aprovar por decreto. Chegava no fim do ano, tinha que aprovar. Mas isso foi uma exceção. O que acontece? Uns vão de vento em popa. A maioria vai aos trancos e barrancos. E os outros quase não andam. Quase não aprendem. Não dão muita importância àquilo. Não se dedicam. Aí vai repetir de ano. Quer dizer, é como se fosse o espírito voltando ao planeta. O amiguinho dele, às vezes até parente, às vezes até irmão, já até mudou de escola, já foi para outro curso. E ele está ali, ó. Ele gosta lá, 1º ano primário. Gostei muito, vou fazer 3 vezes. 2º, não gostei muito, só vou fazer 2 vezes. 3º, esse eu me apaixonei. 5 anos, vou fazer o 3º ano. Cada um tem seu ritmo. Cada um tem seu ritmo. Então, não é porque o indivíduo é pecador que eu vou pisar na cabeça dele, até porque eu também sou.
Eu talvez não tenha feito o mesmo pecado, não tenha praticado o mesmo pecado, mas pratico outros. Se não pratiquei agora, pratiquei antes. Pode ser coisa mais distante. Vocês se lembram da passagem da lapidação da mulher adúltera? A famosa passagem do: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí, Jesus escorraçou aquela mulher: sua vagabunda, toma vergonha nessa cara. Que é isso, gente? Não. O que ele fez? Acolheu e, de uma maneira bastante superior, fez com que os irados se envergonhassem e desistissem. O cara estava com a pedra na mão, disfarçou, botou no bolso, deixou cair ali, todo mundo virou santo. Mas o fato é que ninguém atirou a primeira pedra. Nós não vamos fazer como Jesus. Nós não somos Jesus, ainda não chegamos lá. Mas o que a gente viu e ouviu aqui na entrevista? Que ele é Jesus é o nosso o nosso, que ele falou numa questão do Livro dos Espíritos e sua resposta. Qual foi o tipo mais perfeito, não é? Modelo, o nosso exemplo. A gente não faz igual a ele, mas tenta fazer parecido, dentro das nossas possibilidades. Porque toda a criação de Deus leva em conta dois aspectos singulares importantíssimos. Se Deus cria, é porque aquilo é necessário. Se Deus cria, porque é necessário. E cria para ter é necessário. Tudo aí matou muito bem, isso, parabéns, nota 10. Depois eu trago o boletim que eu vou. Tudo que ele cria é necessário. E ele cria para ter. Opa! Não, falaram aqui. Utilidade. Como é seu nome? Cláudia. Parabéns, Cláudia. Puxa, que bom. Eu tenho muitos auxiliares aqui, mas a maioria é inibida. Não quer falar. Sabe, mas não fala. Eu sim, mas não falo. Eu paguei. Ele que tem que falar, não sou eu. Não é isso? Tá certo, não tá errado não. Então, gente, vamos agora passar, finalmente, porque tudo que eu falei aqui, de uma forma ou de outra, estou falando da doutrina, está contido aqui nessa obra. Mas vamos passar a alguns esclarecimentos. Eu estou olhando para o relógio e suspiro ali, aliviado, porque no primeiro domingo que eu vim aqui, eu não sabia que era 1h30, e fiquei marcando ali 50 minutos, estendi até 1h. Não é que eu não sabia, por desleixo meu. Foi puro desleixo. E eu preocupado com a hora. E depois o Cosme me falou: não, para falar 1h30. Para falar, para ficar calado, mas você tem 1h30. Das 3h30 às 17 horas. Bom,
Eu sou meio fofoqueiro, né? Adoro falar. Então, para mim, foi ótimo. Pode dar 2 horas que eu vou embora. Não tem problema. Então, estou ali, ó. Ainda falta. Ainda dá para falar bastante coisa. Então, nós fizemos uma referência aqui às 3 revelações. Então, revelação de quê? Das verdades. Eu pergunto, haverá a 4ª revelação? Pode balançar a cabeça, mas dizer não. Não pode ficar na dúvida. Vai haver a 4ª revelação? Todo mundo. Vai haver a 4ª revelação? Não. Outra vez, está fraco. Vai haver a 4ª revelação? Não. Agora, quem mandou responder? Por quê? Isso. Porque a 3ª ficará conosco para sempre. Ela vai sendo sempre atualizada. A humanidade evolui intelectual e moralmente, e a doutrina também vai ser atualizada para fazer face a esse nosso novo grau de evolução coletiva. Porque existe a evolução individual, existe a evolução coletiva. Existe a evolução dos planetas também, a evolução das coisas. Já falamos aqui, diferentemente do que a gente aprendeu, eu pelo menos, aprendi fora do espiritismo. Claro, eu nem sabia que existia espiritismo. Eu fui criado na Igreja Católica. Eu era coroinha. No tempo que a missa era rezada em latim. Viu como era importante? Já fui importante nessa vida. E eu era bom de catecismo. Também era. Tanto que a minha primeira profissão, professor de língua portuguesa. Começou mais ou menos por ali. Tá vendo? Tudo tem uma razão de ser. Tudo vai se concatenando. Nada é por acaso. Tudo tem sua utilidade. Então, eu era bom de catecismo. Eu era tão bom de catecismo que, na época, cardeal Dom Jaime Câmara, que andou lá pelas bandas de Honório Gurgel, foi recebido por um discurso de um aluno. E ele gostou tanto que me convidou para assistir às aulas de catecismo que ele ia dar numa paróquia vizinha. Aqui em Honório Gurgel não tinha paróquia. Estava sendo lançada, estava para inaugurar a capela, mas paróquia demorou muitos anos. Então me convidou para eu assistir às aulas de catequese dele lá em Coelho Neto. Aí não posso fazer feio, né? Não posso fazer feio. Vou representar o meu bairro, a minha escola? Pode perguntar. Bom, ele falou, olha, porque tinha prêmios, contava pontos, aí ao final trocava os pontos. Santinho, terço, catecismo, aquele livro de cânticos, era assim. Aí está assim, você senta aqui comigo,
não pode responder. Porque você está tirando a oportunidade dos outros. Mas você vai levar tudo, qual é a graça? Qual é a graça? Não tem graça nenhuma. Então, o que eu quero dizer? Que eu era estudante, que eu me dedicava. E o que eu aprendi sobre Deus? Não sei se vocês aprenderam a mesma coisa. É porque eu sou o mais velho daqui disparadamente. A pergunta que se fazia, que estava lá no catecismo: quem é Deus? Eu desafio agora, vai ter direito a um prêmio extra. Alguém dá a resposta. Se tivesse alguém da minha idade, eu ia apontar logo aqui e exigir. Mas não tem. Quem é Deus? Hã? O que dizia lá no catecismo? É o quê? Fala mais alto. Ah, não adiantou, desculpa. É desencarnado, esse não vale. Não vale. Um espírito. Veja, não é muito distante do que a gente tem hoje, não. O espírito perfeito, criador do céu e da terra. Pronto, aí revelou a idade. Pronto. Mas eu não sabia. Estava achando que era um brotinho ainda e tal. Já está. Seu pai falou ontem, né? Foi intuição. Só que o Espiritismo não pergunta, né? A pergunta feita aos espíritos, por intuição deles mesmos, foi: que é Deus? Então, despersonalizou. Não é mais aquele velhinho de barba que está lá na Capela Sistina. Não, não é mais. Não é mais. Qual é a resposta? Que é Deus? Muito bem. Inteligência suprema, causa primária ou primeira, que são sinônimos, né? Aliás, não são sinônimos. São basicamente a mesma palavra. Está vendo como o latim me ajudou? Viu? Então, primária, é a palavra erudita, correspondente ao popular primeiro. A mesma coisa. Mesma coisa. Então, opa. Adjetivo de primeira classe. Tinha masculino, feminino e neutro. Lembra disso? Primeira declinação? Primeira declinação. Vamos lá. Isso é o de menos. Mas olha só. Espírito perfeito ou perfeitíssimo. Talvez fosse perfeitíssimo, como a mais velha do que eu sugeriu. Agora pronto. Vai ter que me aguentar. Eu estava querendo descobrir e aí descobri. Né? O que significa isso? É mais sábia. É mais sábia. Se eu me cansar, eu passo o microfone para ela e ela vai seguir direitinho, até porque tem um roteiro aqui, ela não vai fazer feio, não. Então vejam, os conceitos se assemelham. Inteligentíssimo, perfeitíssimo, tudo isso. Daí tá os atributos. É tudo no máximo. Ele é todo poderoso, não é poderosinho, nem poderoso. Todo poderoso.
soberanamente, bom e justo. Então, nós vamos por aí, vamos colocar, se ele é esse máximo, antecede a tudo, o Criador de todas as coisas, não pode haver nele nada que não seja o máximo, perfeito ou perfeitíssimo. Então, os conceitos são semelhantes. Nós temos duas noções que são bastante próximas, mas a gente não fica mais ligado àquela representação de imagem, como se ele fosse um de nós, só que muito na frente, muito adiantado. Não. Na verdade, essa acepção, em parte, essa representação como imagem, é característica de Jesus e não de Deus. Espíritos elevados, auxiliares diretos de Jesus, sempre se manifestaram. Estão na nossa Bíblia, Antigo Testamento, está cheio de exemplos. O indivíduo às vezes pensava que estava sonhando, às vezes ele tinha dúvida, não sei se estava sonhando ou não, parecia que eu estava num transe, não sei dizer, mas sempre se manifestaram. E por trazerem sempre conhecimentos novos, sempre falando sobre algumas coisas que ainda não tinham sido descobertas, algo que estava por acontecer, o que essas pessoas imaginaram? Que estavam falando com Deus. O guia espiritual do povo hebreu. Quem lembra do nome? Não. Guia espiritual. Moisés era o homem. O guia espiritual, o que falava no ouvido, que trazia, que dava as mensagens. Isso, alguém falou? Não. Não, tá ali no Antigo Testamento, gente. Jeová, Yahvé, Jeová. Eles achavam que esse era Deus. Jeová, e ainda é assim, né, para certos ramos do hebraísmo, do judaísmo, é o Deus dos judeus. Então, o espírito assim tão adiantado, comunicante, e que se transformava num verdadeiro guia, e era o guia espiritual. Assim como nós não conhecemos, não sabemos, por exemplo, que o Brasil tem o seu guia espiritual? Tem ou não tem? E como é o nome dele? Ismael. Então todo mundo sabe. É Ismael, ele não é Deus. Não é Deus. É um espírito bastante adiantado. Tem autorização divina para se manifestar. E até falar em nome de Deus. Mas ele não é Deus. Jesus é Deus? Não. Não. Mas Jesus virou Deus. Sabiam que Jesus virou Deus, né? E para várias religiões cristãs. Aí deu uma dimensão muito maior ao Cristo. É Deus. Como é que Jesus virou Deus?
Já ouviram falar no primeiro concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo? Olha que importância tem esse homem, ainda que não religiosamente falando. Ele foi tão importante que a história se divide antes dele e depois dele. É antes de Cristo e depois de Cristo. Mesmo se a gente esquecer o aspecto religioso, olha, deve ter sido uma pessoa muito importante, né? Mais importante que qualquer um. A data de nascimento dele, ainda que duvidosa, mas foi considerada, o ano é esse. Então este ano passa a ser o divisor da história. Tem o que aconteceu antes e o que vai acontecer depois. E o que está acontecendo, né? Para nós, está acontecendo. Então, o imperador romano, que deu liberdade de prática religiosa aos cristãos, uma religião, um movimento religioso que deixou de ser um braço do judaísmo para se desvincular e se transformar numa nova religião. Ele permitiu, aquilo cresceu tanto, ele ficou maravilhado e permitiu e viu o resultado. Então, em vez de ter vários deuses, todos representados por figuras humanas de vários tamanhos, então o sujeito tinha lá o seu altarzinho em casa, não era nunca de um daqueles deuses. Podia até ter um de preferência, mas eram vários deuses. Era assim na religião, era assim a religião romana. Mas ele achou aquilo tão maravilhoso que ele resolveu adotar essa religião, por isso que ele é católica romana, resolveu adotar como religião oficial de Roma. E o que ele fez? Bom, sob a denominação de concílio, ele aprisionou todos os bispos, ele convidou e aprisionou. Então fica ali, não sai daí, vão comer, dormir, tudo aí. Vão aparar as divergências. Isso aí, cada um que está puxando a brasa para a sua sardinha, eu quero que acabe com isso. Eu quero uma uniformidade. Primeira exigência. Segunda, o crucificado tem que ser Deus, que eu preciso para o meu povo, um Deus visível, um Deus de representatividade. Nós estamos acostumados a ver assim, a representação dos nossos deuses. Foi assim que Jesus se tornou Deus para a Igreja Católica Romana, e essa crença depois foi copiada por outros divergentes, outras religiões derivadas dali. Evangelho. Quando Jesus estabelece, diz, proclama, eu sou o caminho. Então vamos ignorar o resto. Basta isso aqui. Eu sou o caminho. Pô, peraí. Tem que interpretar isso. Eu não posso tomar ao pé da letra. Como nada do que ele falou, nada a gente vai tomar ao pé da letra. Eu não entender que ele está falando de coração, que coração é o órgão do corpo humano. Não, ele está falando de outra coisa. Ele está falando do espírito, da alma, o espírito encarnado. Então, eu sou o caminho. Não, é uma pessoa. Não, é um espírito que está encarnado. Que história é essa? Eu sou o caminho. Quem me explica? Alguém mais lá de trás. Isso.
Na verdade, o caminho é a minha doutrina, os meus ensinamentos. Por quê? Porque são ensinamentos divinos. Eu vim aqui enviado por Deus, e por isso chamado Filho de Deus, né? A tradução correta seria enviado, né? Messias. Eu vim aqui para restaurar umas verdades que estão desvirtuadas. Moisés ensinou e vocês começaram a fazer interpretação, né? Tanto que tinha um livro com a lei pura e outro em 2 volumes com as interpretações. E nessas interpretações, os doutores da lei foram inserindo novidades. São os famosos penduricalhos, apêndices. Então Jesus veio corrigir, né? Ele não veio mudar a lei, ele veio restituir a verdade sobre a lei, veio retirar aquilo que o homem tinha acrescentado. Muito bem, não veio mudar. E veio acrescentar, ele não mudou, veio acrescentar verdades que antes não puderam ser ditas porque faltava o grau de desenvolvimento adequado para a compreensão. Então ele trouxe essas outras verdades. Então, o caminho é a doutrina. Os ensinamentos são o nosso caminho. Nós devemos obedecer, seguir as leis que ele nos trouxe. Umas já existiam, ele apenas melhorou, apresentou de uma maneira mais compreensível. Por isso é que nós dizemos, Jesus é o caminho, mas nós é que devemos caminhar. Gente, lei do trabalho, lei moral, lei divina. Não precisa ir muito longe. Meu pai sempre trabalhou. E ainda trabalha. E eu também. Aí, não é nosso exemplo? Não é nosso modelo? O que ele está dizendo para nós? Vocês também têm que trabalhar. Vai entregar tudo para Deus. Ah, que gracinha. Ah, bonitão. Vai ser aprovado porque é o mais bonito. Porque é filho da diretora. Não, tem que merecer. Tem que merecer. E como é que nós merecemos? Trabalhando. Exercendo com fidelidade, com a fidelidade possível, as nossas tarefas do dia a dia. Não pense que vai baixar um santo, que Jesus vai aparecer na sua frente e vai dizer para você, olha, você tem que fazer isso. Oh, você não pode mais usar sapato alto. Ninguém vai dizer isso. Cada um, de acordo com as diversas funções que desempenha na vida, deve se dedicar. Nada de cruzar os braços. Nada de cruzar. Tem momentos de descanso? Tem. A gente precisa do descanso em obediência à lei de conservação. Porque senão o que vai acontecer? A gente vai abreviar o tempo de vida. Não está cuidando do corpo. O corpo precisa também de descanso. Então, o trabalhar é isso. É se dedicar à atividade do momento. Você agora é pai. Se dedique a essa função. Então, dali, você é dono de uma empresa, se dedique a essa função, de acordo com as leis morais de Deus.
você é motorista, olha, hein? Olha a guerra. Ora você é pedestre, ora você é motorista. O pedestre não é inimigo do motorista, nem vice-versa. Então, em cada momento, em cada função, eu tenho que me revestir das luzes que Deus nos encaminha, principalmente por seu intermediário, o médium dos médiuns, Jesus e seus auxiliares. Que Ele nos abençoe. Obrigado.